faz uns minutos do Buda. Me reabilitar. Essa é boa. Olha. Eu vou botar os aplausos, eu juro. Eu amei. O bom é que o vídeo é gravado. Você corta essas partes, tá bom? Ó, corta. E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vai ser uma coisinha diferente que eu tava planejando. E temos uma convidada mais do que especial. Ela é minha amiga, ela é leitora, ela é jornalista, ela é a dona do Entreter, Esther Vitória. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Esther e eu fui convidada pela Bia pra falar sobre livros. Meu Deus! Amiga, finalmente conseguimos, né? Que a gente tava planejando isso daí há muito tempo para vocês, meus queridos inscritos. Então, se inscrevam no canal, porque a Esther veio, então ela merece, eu mereço. Dê o seu like, comenta e compartilha com seus coleguinhas também, porque hoje a entrevista é com a ruiva mais alta desse Brasil, galera. Primeiro, eu quero só pedir pra você explicar um pouco quem é você, dar uma biografia rápida, pra todo mundo aqui conhecer um pouquinho mais sobre Esther Vitória. Pode trocar? Outra pessoa falar no meu lugar? Pode, chama sua mãe pra ela explicar quem é Esther Vitória. Bom, meu nome é Esther, eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de jornalismo e eu sou incrivelmente apaixonada por livros. Então, pra mostrar toda essa minha paixão, eu faço resenhas no Instagram, pelo Instagram Entreter. Então, galera, agora que vocês conheceram um pouquinho mais da Esther, bem pouquinho, porque ela não soube o que falar, gente, demorou isso daqui tipo uns 5 minutos pra fazer. Mas a primeira pergunta oficial sobre livros é, amiga, como que você se interessou pela leitura? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil. Eu fico pensando muito sobre isso. E assim, eu não sei exatamente qual foi o momento que eu comecei a ler. Eu me lembro quando eu realmente comecei a ler muito. Então, na quinta série, eu estudei numa escola por 8 anos e tinha um projeto de leitura bem legal. E assim, era meio que uma competição. A gente tinha que ler o máximo de livros em um ano. E no final do ano, a pessoa que lesse mais livros ganhava um prêmio. Até hoje eu não recebi esse prêmio, mas eu consegui ler 28 livros em um ano. E assim, Uau! na quinta série, foi incrível. A maior parte de todos eles eram livros pequenininhos, não eram nem um livro mais demorado e tal. Mas eu lembro que foi o momento que eu falei, nossa, eu vou ler pra ganhar a competição. E aí eu comecei a gostar muito disso. E aí destrambelhei. E até hoje eu tenho essa minha estante ali maravilhosa que está na minha frente. Depois de toda essa sua jornada aí que começou pelo quinto ano, qual que foi o livro que mudou a sua vida? Extraordinário. Certeza, certeza. Foi o primeiro livro que eu li que realmente me fez pensar nas coisas. Porque, assim, pra quem não conhece, Extraordinário conta a história do Aug, que é um menininho que ele fez muitas cirurgias no rosto, ele nasceu com várias deformidades, ele fez várias cirurgias. E aí é bem divertido contar a história dele entrando na quinta série, porque até então ele estudava em casa. Então mostra todo o bullying que ele acaba sofrendo, e aí mostra as amizades que ele constrói, a relação com a família, e faz a gente pensar muito na situação dele. Então acho que foi o primeiro livro, eu li ele acho que com 12 ou 13 anos, foi o primeiro livro que realmente me fez parar e pensar e falar, nossa, uau, como uma história de ficção pode impactar tanto a gente, né? É que talvez a história do Extraordinário possa ser uma história que pode se basear na vida real. E eu achei legal que, assim, no livro ele começa entrando no quinto ano, que foi justamente a mesma época que você começou a ler mais. Então, sei lá, minha mente de conspiradora aqui já fez 39 mil teorias da conspiração. Ah, mas eu gostei. Eu nunca li Extraordinário, pra falar a verdade. Eu só assisti o filme. Qual que é o seu livro favorito de todos os tempos? Você me convidou pra essa entrevista, eu já olhei e falei, ela vai perguntar isso. Eu acho que, sério, quem gosta realmente, quem lê muito, tem muito essa dificuldade de pensar qual. Demais, Socorro. demais. Eu tô olhando pra estante pensando, tô com respiração. Enquanto isso, vamos nos hidratar, inscritos. Vai ser muito clichê eu falar Harry Potter. Mas é exatamente a mesma resposta que eu tenho. E, gente, sério, eu amo. Eu amo os filmes, eu amo os livros. Mas agora a pergunta é, qual que é o seu livro favorito de Harry Potter, então? Aí você me mata. Eu amo Prisioneiro de Azkaban. Não tem como. Exatamente. É o melhor. A gente chegou no consenso, então. Chegamos no consenso, assim, de que o nosso favorito é o mesmo. O problema com a saga Harry Potter não é nem com os livros, é com os filmes, daquela bendita cena que aparece aquelas
Aranha, que eu me recuso a lembrar o nome dela. O que você falaria pra inspirar alguém a começar a ler? Olha, uma coisa que acaba sempre me incentivando a ler mais, e é uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos, ler um livro, conhecer uma nova história, acaba te fazendo conhecer um novo mundo. Então, assim, é muito engraçado. Eu tava até conversando com a Bia esses dias, esses dias eu tava super cansada por conta da faculdade e tudo mais. E aí você pega um livro bem legal. Eu sou apaixonada por romances, então, principalmente romance. E você se envolve tanto naquela história que, tipo, todos os seus problemas acabam ficando de lado. Então, principalmente agora de quarentena e tudo mais, eu tenho buscado ler livros leves, com histórias bem fofas e bem finais felizes, porque isso distrai bastante a gente dos problemas que estão acontecendo no mundo e tudo mais. E é um lugar quentinho de se ficar, sabe? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu Instagram, sobre o Entreter. E como eu estive com você ao seu lado, amiga, quando você criou, eu sei que ele já tá na terceira fase. Parece o Pokémon, sabe? Mas qual que era a sua ideia inicial? Como a Bia falou, eu já tô na terceira fase do Entreter. Eu criei ele em maio do ano passado, então já faz um ano. E quando eu criei, a minha ideia era falar sobre livros, séries e filmes que eu gosto. Então, era fazer uma resenhazinha e era algo super simples mesmo, para falar sobre esses livros e indicar para os meus amigos e indicar para quem quisesse ver. Aí eu fiz sim, postei um livro, postei uma série, postei um filme, bonitinho, e aí eu abandonei. Eu fiquei muitos meses sem postar, porque não tava rolando pra mim. Eu sempre falava, eu vou postar. Eu salvei várias histórias, eu cheguei a escrever, salvei vários filmes, livros e séries. Eu cheguei a escrever resenhas, mas eu sempre arrumava um motivo pra não postar. E aí chegou um dia eu falei, não tô gostando por conta do design do Instagram. Percebi que o design que eu tinha feito no meu Instagram não tinha rolado. Aí eu falei, vou mudar. Aí eu mudei, repostei as únicas 3 publicações que tinham. Isso foi, acho que mais pro fim do ano passado, abandonei. Aí, esse ano, no começo da quarentena, eu tava bem travada pra ler, porque eu tava bem ocupada com as coisas da faculdade, aí no comecinho da quarentena mesmo, eu tava mais enrolada ainda, com essa mudança, né, de rotina e tudo mais. E aí eu tive umas férias meio aleatórias ali da faculdade em maio, foi um momento pra eu dar uma descansada. E aí foi que eu voltei a um ritmo muito intenso de leitura. E aí eu voltei nesse ritmo intenso, comecei a ler vários livros que eu gostei muito. No ano passado eu comprei um Kindle, então foi o momento que eu mais utilizei o Kindle nesse mês de maio. E aí é bem legal, porque eu até incentivei a minha mãe a voltar a ler, que fazia muitos anos que ela não lia. E nessa loucura da gente estar lendo, a gente estava lendo o mesmo livro, a gente pegou alguns livros e começou a ler junto e tudo mais. Eu me empolguei e falei, putz, por que eu não aproveito lá o Entreter, que já tá criado, pra falar então só sobre livros? Porque toda vez que eu lia um livro, eu falava, eu vou falar do Entreter, só que eu nunca escrevia. Aí eu decidi que eu ia me empolgar mesmo, ia fazer, e aí foi que o Entreter voltou a acontecer, e agora tá sendo só sobre livros, e eu montei de uma forma que eu tô gostando muito e que tá sendo bem legal. Ai, amiga, eu fico muito feliz. Sinceramente, eu sou muito fã desse Instagram, juro. Eu sou muito, muito fã. Conta pra gente quais foram os livros que você e sua mãe leram juntas nesse tempo aí de férias que você teve da faculdade. Então, a gente leu primeiro 4 livros, foi os livros que a gente leu realmente juntinho. Literalmente, eu tava dormindo lá na cama com a minha mãe e a gente todo dia à noite ficava lendo. Meu pai ficou super bravo, porque todos os dias que a gente falava, hoje a gente vai ler, eu já dormia com ela lá, porque a gente sabia que a gente ia ficar a noite inteira lendo. E aí a gente leu 4 livros de uma série chamada Elementos. Eu não sei pronunciar o nome da autora, então a Bia vai escrever em algum lugar daqui. O primeiro é O Ar que Ele Respira, depois A Chama Dentro de Nós, O Silêncio das Águas e A Força que Nos Atrai. Então, e aí, fora esses 4 livros que eu li com a minha mãe, ela leu alguns outros livros também, mas são livros que eu já li há muitos anos. Eu li alguns outros livros para escrever para entreter. Então, eu reli O Extraordinário, que eu sempre tô arrumando uma desculpa para reler Extraordinário. Eu reli Eleanor Park. Eu li um outro livro que eu ainda vou publicar no Entreter. Eu li um livro de uma amiga nossa, que é A Garota do Século, fofíssimo, super indico também. E eu li um livro de uma autora que eu conheci esse ano, que é O Meu Crush de Nova York. Amiga, a próxima pergunta é, como que você se organiza com a sua leitura? Os livros que você quer comprar, que você quer ler, os que você já leu, os que você não gostou. Como que é toda essa organização aí de leitura? Eu tenho uma planilha no Excel, e eu acho que na lista deve ter mais de 1.500 livros. Tem livro pra caramba. É uma planilha que eu fiz há muitos anos, e aí ao longo do tempo eu fui preenchendo, organizando. E nessa planilha eu coloco o nome do livro, o nome do autor, se ele tem continuação ou não. Eu coloco a sinopse, eu coloco o preço do livro se eu ainda não tiver. Se eu já tiver, eu deixo anotado que eu tenho. Então, assim, é uma planilha gigante. Eu tenho tentado deixar lá também a minha classificação para os livros, mas as anotações que eu faço para colocar, por exemplo, no Entreter, ou para eu guardar mesmo, ou eu faço em um caderno, ou eu tô usando agora como é o nome daquele aplicativo, Beatriz? O Anote? Olinote.
O Note. Eu sempre tive curiosidade de ver essa sua planilha do Excel, você sabe disso, né? Eu morro de vontade de ir lá e fazer que nem quando eu vou, sei lá, em qualquer livraria, eu vou lá, dou uma volta, vejo quais livros que eu quero ler e tal. Sabe que esse é meu sonho, né? Mexer na sua planilha. Um dia eu compartilho com você, mas o acesso não vai estar liberado, porque você pode editar as minhas coisas e eu vou ficar muito brava. Amiga, eu não sei mexer no Excel. Fica tranquila que isso daí, olha, eu não vou mexer. Fica tranquila, Zima. Como que você escolhe os livros que você vai resenhar no Entreter? Então, é na base do surto mesmo. Eu montei uma organizaçãozinha pro Entreter, então eu decidi que eu sempre vou colocar um livro físico, depois um e-book, depois um físico, depois um e-book. Então, eu sempre fazendo essa divisão. E aí, eu vou separando de acordo com os livros que eu vou lendo, ou livros que eu já li em algum momento que eu lembro muito bem a história, ou que eu acho que vale a pena reler pra falar no Entreter. E aí, assim, eu vou separando por cor. Um pouco... Eu penso nisso de organizar sempre o físico em um e-book, e aí eu vejo por cor, pra não ficar todos os livros azul, porque eu percebi que eu tenho muito livro azul. E aí eu tô organizando assim. Eu tô tentando, como eu gosto muito de romance, querendo ou não, os livros que eu mais leio são romances. Mas eu tô tentando variar um pouquinho pra escrever no Entreter, principalmente porque eu tenho vários amigos que me seguem e que não são tão fãs de romance assim. Mas é meio que... Na hora, eu olho pra aquele livro e falo, olha, eu acho que esse aqui em algum momento serve no Entreter, e aí eu leio e tento enfiar lá na minha lista. Como que você também escolhe as frases que você coloca lá no Entreter? Porque você tem um post que é específico para as frases marcantes do livro. Como que é escolher qual frase que é marcante pra você? Então, eu comecei a salvar as frases, os trechos que eu mais gostei. Por conta do Kindle, é muito prático fazer isso em um Kindle, então eu comecei a gravar lá certinho as mensagens e tudo mais, porque eu tenho muita dó de riscar um livro físico. Pelo amor de Deus, gente, se você faz isso, por favor, para. E eu comecei a fazer isso com o Kindle, me acostumei, aí, tipo, todas as frases que eu acho muito legal, que eu curto muito, eu vou grifando, né, pelo Kindle, e eu consigo exportar isso para um PDF, salvar no meu e-mail e tudo mais. E aí, quando eu leio um e-book, é mais simples. Quando eu leio um livro físico, que as coisas se complicam um pouco mais. Agora que eu já tenho uma ideia de quais livros eu quero escrever para o IPT, e aí eu tô lendo aquele livro exatamente para isso, eu sempre deixo um papelzinho por perto, inclusive eu tenho alguns aqui perto, eu sempre deixo uns papeizinhos coloridos assim, e aí eu vou anotando neles trechos que eu gostei, ou pelo menos a página, se for um trecho muito grande. Então eu sempre anoto bastante coisa, mas eu separo tudo que eu anotei, e aí eu vejo tipo, quais frases eu acho que realmente vai fazer muito sentido para aquela história, frases que eu achei que, tipo, naquele livro realmente me impactou, e aí eu separo umas 2, 3, no máximo, misturando 4 frases pra poder entreter. Qual que é o livro que você mais odiou na sua vida que você já leu? Tiveram alguns livros que eu li, que eu simplesmente... Eu sempre fui a pessoa que falei, nunca vou abandonar um livro. Coitada. Eu abandonei vários. E aí eu sempre pensava, não, eu nunca vou abandonar, eu sempre vou até o final. E aí chegou um momento que eu comecei a ler uns livros de umas pessoas muito X, assim, que, tipo, não me agradavam. Ou o livro em si não me agradava, a história, ou a escrita. E aí eu comecei a desistir. Desses livros que eu desisti, eu até tirei dessa minha planilha louca do Excel. Então, eu não lembro nem os nomes. E aí, assim, dos livros que eu abandonei... Na real, eu comecei a abandonar os livros justamente por conta de um específico que um amigo meu me indicou, que chama Identidade Roubada. E assim, esse livro foi um trauma na minha vida. Eu li ele até o final e eu acho que foi esse momento que eu comecei a pensar e falei, olha, se o livro não tá me agradando, eu vou parar de ler, porque esse livro real mexeu com o meu psicológico. É uma história bem pesada, eu prefiro nem comentar, mas é uma história bem pesadinha. E eu li até o final, fui lá, uma amiga me falou, não, você vai gostar e tal. Eu não sei de onde ele tirou que eu ia gostar daquilo. E foi um trauminha na minha vida. Então é um livro que não recomendo. Qualquer pessoa que me perguntar, eu falo, não, pelo amor de Deus, não. Principalmente se for uma menina, eu falo, não leia. Não leia, é um livro muito traumático. Eu lembro desse seu surto quando você chegou na faculdade, muito brava com ele. Falou assim, mas eu não gostei desse livro, nada a ver, não sei o quê. Eu lembro muito desse seu surto, amiga. Foi muito impactante. Nossa! Nos meus dias. Nossa! E foi, tipo assim, foi muito engraçado, porque eu fiquei surtando na faculdade por conta disso. E aí eu lembro que todas as meninas começaram a falar, não, Esther, lê esse livro, lê esse aqui que você vai gostar. A Gi mesmo me indicou vários livros super fofinhos, ela me emprestou uns livros dela, porque ela falou, tipo, amiga, você precisa ler um livro legal, porque você tá muito deprimida. Foi bem complicado. Como uma boa leitora, todo mundo tem um jeito diferente de arrumar a sua estante. Como que é a tua preferência de organizar a estante? Eu sempre gostei de organizar a minha estante por cor, então eu sempre deixei um arco-íris lá super bonitinho, mas durante a quarentena, como eu tô sempre com a cara na minha estante praticamente, porque ela fica muito perto de mim o dia inteiro, toda hora eu falo, isso é organizado de outra forma. No momento, ele tá organizado por autor, e aí eu peguei pelo primeiro nome mesmo de cada autor, organizei,
Não está colorido, não estou muito feliz, mas acabou sendo muito prático, principalmente porque eu consegui deixar vários livros que eu tenho do mesmo autor juntinho. Por exemplo, eu tenho muitos livros do Nicholas Sparks, e aí eles sempre ficavam todos soltos, porque cada um de uma cor diferente, e agora eles estão todos juntinhos, bonitinhos. Querida amiga, chegamos na última pergunta. Em algum momento da sua vida você quer correlacionar a leitura com a sua profissão, com o seu trabalho como jornalista, ou você quer que continue somente como um hobby? Olha, eu já pensei muito nisso. Como TCC mesmo da faculdade, eu tô pensando em escrever um livro-reportagem, então já vai pegar um pouco ali essa história. Mas eu sou muito fã de ficção. Então, eu tenho em mente algumas ideias de histórias que eu gostaria de escrever em algum momento, mas eu não sei se realmente vou dar andamento algum dia nessa parte da minha vida. Eu amo muito ler, de verdade. Ter feito Entreter acabou me incentivando mais ainda a conhecer histórias bem diferentes da que eu estava acostumada. Então, assim, pode ser que algum dia eu escreva alguma coisa, mas não sei se eu levaria isso, assim, como uma profissão. Mas, quem sabe, né? Bom, amiga, eu queria agradecer bastante você ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente sobre livros, sobre as coisas que a gente gosta, por termos chego em algum lugar em comum, né, em relação ao livro favorito. Muito obrigada. E, galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar e compartilhar pra todo mundo que você conhece, até quem você não conhece. Sabe aquela pessoa que você nunca conheceu? Fala assim, ó, vai lá assistir o canal da Bia. Porque é bem legal e eu pretendo trazer muitas outras entrevistas como essa. É isso. Beijinhos da Bia.